Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco agora sobre o cuidador na assistência da enfermagem, né? O primeiro item ele fala da nossa importância até na parte pessoal, de entender, mas e a nossa parceria com a equipe médica, mas em alguns momentos nós estaremos sozinhos com os nossos cuidados, né? Então a gente precisa ter algumas técnicas e conhecer alguns itens. Então no item 8 do nosso material, ele fala sobre as técnicas de verificação de sinais vitais. Lembrando que os sinais vitais, eles são indicadores do funcionamento fisiológico básico, né? Ou seja, o estado de equilíbrio térmico, endócrino, circulatório e respiratório, tais como temperatura, pulso, respiração e pressão arterial, né? Então, os procedimentos, né, sempre, por exemplo, para tirar a temperatura, lavar as mãos, preparar o material, explicar ao cuidado qual é o procedimento, desinfetar o termômetro com bola de algodão embebida em álcool a 70% no sentido pêndulo, né, pendúnculo bulbo, abaixar a coluna do mercúrio do termômetro até 35 graus, isso é muito importante, tá? Para a gente obter o valor real da temperatura. Deixar o cliente, eu não gosto de usar o termo cliente, né? Mas deixar o cliente em posição confortável, né? Sentado ou deitado. Colocar o termômetro diretamente na região axilar, sem enxugá-la, deixando o bulbo em contato com a pele e a mão do cliente sobre o abdômen, para ter uma real temperatura. Deixar o termômetro de 5 a 7 minutos, enquanto isso os outros sinais vitais podem ser verificados. Retirar o termômetro segurando pelo pêndulo, pelo pedúnculo, e fazer a leitura na altura dos olhos. Baixar o nível da coluna de mercúrio até abaixo de 35 graus e desinfetar o termômetro, anotar o valor obtido e depois colocar o cliente na posição confortável para finalizar o processo, né? Valores normais de temperatura: axilar de 35,5 a 37, bucal de 36 a 37,4 e retal de 36 a 37,5, tá? Em relação à temperatura, a gente pode considerar se tiver menos de 36 graus, uma hipotermia. Reparem que, de um detalhe, você vai para baixo ou para muito para cima, né? O material mostra também alguns procedimentos para a gente lidar com o pulso, né? Colocar o dedo indicador e médio e anular na mão direita sobre a artéria, fazendo uma leve pressão. Contar os batimentos durante 60 segundos. Anotar o valor obtido impresso, né? E sempre controlar isso para que você consiga ter uma frequência legal. Lembrando que o pulso normal é de 60 a 100 batimentos, né? Menos de 60 batimentos já não é interessante. Acelerado, ou seja, acima de 100, também não é interessante, tá certo? Todas essas técnicas são muito importantes para esse nosso dia a dia. Também a gente pode falar para tomar cuidado muito com as pessoas que têm algumas limitações físicas. Então, por exemplo, a higiene corporal, né, além de proporcionar conforto e bem-estar, ela também é um fator importante na recuperação da saúde. Então, o banho deve ser diário, mesmo que tenha uma resistência, tá? Seja no chuveiro, numa banheira ou na cama, tem que ter esse banho. E deixar parecer, fazer com que esse banho seja algo relaxante, que o cliente queira ter esse momento, que ele espere por esse momento, né? O banho no material ele mostra a diferença de como trabalhar, né? E algumas técnicas para fazer da melhor forma possível para que seja o mais relaxante possível. É importante também uma alimentação saudável, né, para o nosso idoso, para o nosso cliente, porque quando a gente fala para nós, o nosso ritmo já tem uma velocidade. O ritmo do idoso é muito menor. Então, o cuidado tem que ser muito maior, tá certo? Então, é importante que a alimentação seja saborosa, colorida e equilibrada, né? Respeitando as preferências individuais e valorizando os alimentos da região, da época e que sejam acessíveis, né? Então, alimentos que são fontes de proteínas, tá? Que vai deixar os músculos, os órgãos, o sangue, cabelo, unha, recuperar feridas, né? Então, os alimentos com proteína sempre são muito importantes.
Os alimentos básicos, eles também fornecem a energia, né, para que possamos realizar as atividades diárias, tá? As gorduras, né, também são fontes de energia, afinal, contém algumas vitaminas especializadas, alimentos reguladores também, então tem que tomar muito cuidado, tá? A gente diz, né, os 10 passos para uma alimentação saudável, para buscar uma vida saudável. A gente pode dizer que o primeiro passo é aumentar e variar o consumo de frutas, legumes e verduras, comer 5 vezes por dia. O segundo passo, feijão pelo menos uma vez por dia, no mínimo 4 vezes por semana, por causa do ferro, né? Terceiro passo, reduzir o consumo de alimentos gordurosos, como carne, gordura aparente, salsicha, mortadela, fritura e salgadinhos, no máximo uma vez por semana. Quarto passo, reduzir o consumo de sal, né? Tira o saleiro da mesa. Quinto passo, faça pelo menos 3 refeições e um lanche por dia, não pular as refeições. Sexto passo, reduzir o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em açúcar, né? No máximo 2 vezes por semana. Sétimo passo, reduzir o consumo de álcool e refrigerante, evitar o consumo diário. Melhor bebida, água, né? Oitavo passo, apreciar a refeição, comer devagar. Nono passo, mantenha o peso dentro dos limites saudáveis, né? É bom trabalhar sempre o índice de massa corpórea, estar sempre entre 18,5 e 24,9, que são consideradas o índice de massa corpórea perfeito. O último passo, ser ativo, acumular, né, 30 minutos de atividade física por dia, caminha no bairro, não ficar muito tempo só na televisão. Isso é um risco que os nossos clientes acabam viciando e acabam piorando o ritmo de vida deles, né? Importante a parte de mobilidade, posicionamento e transferência, né? Então, no envelhecimento a circulação diminui. Então, quanto mais, porque tem diminuição de circulação, úlceras por pressão se a pessoa fica muito deitada, pneumonias, algumas deformidades. Então, estimular o passeio, estimular os exercícios. Mas se o seu cliente ele tem uma condição física muito fraca, tem que tomar alguns cuidados e algumas precauções, como a mudança de posição, por exemplo, tá? Importante também a parte de adaptações ambientais, né? Como as cadeiras, camas, poltronas e vasos sanitários mais altos do que os comuns, tá certo? Isso é muito importante. O sofá, a poltrona deve ser firme e forte, né? Se a pessoa cuidada não controla mais a saída de urina ou fezes, é preciso cobrir com plástico a superfície de cadeiras, poltronas, até por causa da parte de higienização, né? Tapetes, capachos, tudo isso que tem no caminho da circulação é importante tirar para evitar que a pessoa tropeça, né? Que o nosso cliente tropece. Pisos escorregadios, eles causam quedas e escorregões, tem que evitar também. A iluminação do ambiente não pode ser tão forte para incomodar o nosso cliente, mas também não pode ser tão fraca que tira a possibilidade dele ver alguns detalhes e acabar tropeçando, né? E, a parte de úlcera de pressão, as escaras ou feridas, elas surgem na pele quando a pessoa permanece muito tempo na mesma posição. Então, de novo, vou falar, tomem cuidado em deixar o nosso cliente na mesma posição. Ele tem que mudar o tempo inteiro de posição. Temos também, quando nós falamos da parte de sonda vesical, né, que é a sonda para urinar. Então tem que ficar atento com a higiene corporal, né? Se tiver que usar, também conhecida como sonda de Foley, né? É utilizada quando a pessoa não é capaz mais de urinar espontaneamente. Então tem que tomar cuidado e fazer a manipulação dessa sonda da forma mais correta possível, tá? É importante mencionar também a parte de auxiliar o intestino a funcionar. Então nem sempre é fácil, né, para esse idoso controlar o funcionamento do intestino. Então diariamente antes do banho é interessante fazer o massageamento da barriga da pessoa, flexionar a perna, né, para que ela possa fazer essa circulação melhorar. Então tudo isso são técnicas, né, para a gente cuidar ainda mais e cada vez mais desses nossos clientes, tá certo? Temos também o penúltimo item, que é a parte de cuidado com a medicação. Como a gente falou lá no primeiro vídeo,
que a gente tem que estar sempre em contato com a equipe médica. Então, os cuidados com a medicação elas têm que ser totais e a gente tem que controlar todas essas prescrições. Detalhe, nunca usar medicamentos que foi receitado por outra pessoa. Faça o que a equipe médica estipular. Não aumente dosagem, não diminui dosagem, tá? Nós estamos lá para que o que a equipe médica estabeleceu seja feita, seja conseguida, seja seguida, tá? A parte de primeiro socorro, a parte de primeiros socorros é sempre importante, né? Aí eu indico vocês fazerem algumas técnicas e treinarem essas técnicas de primeiros socorros. Vou até disponibilizar um vídeo para vocês sobre isso, tá? É importante manter em local visível e de fácil acesso números de telefone, né, de pronto-socorro, como o SAMU 192, tem que estar na cabeça, tá? Tem que saber lidar com engasgo e asfixia, né? No material tem umas imagens mostrando alguns procedimentos, né, como fazer impulsionar a barriga, tá? Cuidado com quedas, vômitos, diarreias, tá? Desidratação, desmaio, né? Sangramentos, tudo isso são pontos para que a gente tem que estar sempre em contato com a equipe médica. Pneumonia também é recorrente, tá? Basicamente, o que eu queria passar para vocês nessas duas videoaulas é isso. Espero que vocês gostem do curso como um todo. Não fiquem só na videoaula, tá? Às vezes a gente gosta da videoaula porque é um contato olho a olho, né? Mas é muito importante que vocês leiam todo o material também. Espero que vocês gostem do curso. Espero ver vocês aqui em outros cursos também. Um abraço. Tchau, tchau.